Paz, irmãos, aqui Pastor Marcos Muniz, Conecte, Ministério de Jovens da Igreja Batista Moriá. Hoje, 9 de fevereiro, meditando na palavra nos devocionais em Atos dos Apóstolos. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó e este os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tomou como governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois, houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo consigo grande sofrimento. E os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali, dos filhos de Amor, por certa quantia. Atos capítulo 7, versículos 8 a 16. Estevão, apesar de não ter feito nada de errado, estava sendo acusado de falar contra a lei. Para os judeus daquele tempo, até hoje, a lei é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que contam sobre a criação, a aliança com Noé, a aliança de Deus com Abraão, a libertação do Egito e os decretos escritos por Moisés. Em defesa a esta acusação, Estevão começa a falar um resumo da Torá, para mostrar que ele não estava falando nada de errado. Nada contra a lei, nada contra a Torá. Nesse trecho, entre outras coisas, ele fala de José, que foi traído por seus irmãos, vendido como escravo e dito ao seu pai que ele estava morto. Uma maldade tão grande por pura inveja. O que aconteceu com Jesus tem um paralelo bem interessante. Jesus também foi traído pelos seus parentes, seu povo, descendentes de Abraão como ele era. Da mesma maneira que José nada havia feito de errado, Jesus também sofreu por causa da inveja dos homens, mesmo sem ter feito nada de errado. Apesar de ser algo trágico e sofrido, o que parecia ruim, Deus transformou em bênção. No Egito, Deus levantou José como um grande administrador para salvar seus irmãos da fome. A cruz de Jesus foi algo terrível, mas ele ressuscitou e seu sacrifício abriu caminho para uma salvação ainda maior e completa, salvar o ser humano das consequências do pecado. Quando Deus está à frente, não é a inveja dos homens que vai nos parar, por pior que pareça a situação. No final, aquilo que parecia ruim se torna a porta para uma grande salvação. Confie, Deus sempre está no controle de tudo. Que Deus abençoe muito sua vida e para saber mais sobre o nosso ministério, acesse www.conectecomcristo.org. Conecte, Ministério de Jovens da Igreja Batista Moriá.